Amém. Bom dia, paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Hoje nós não temos o Bispo Éder aqui, ele está visitando a quinta região, a igreja do Bispo Quaresma, da pastora Roberta, junto com a Etel, foram lá ministrar naquela região. O Bispo Rinaldo está na salinha e hoje quem vai falar com vocês sou eu. Amém? Mas acredite que é o Senhor que vai falar, não sou eu, tá? É o Senhor que vai falar através de mim. Isso muda toda a história, porque quando a gente entende que é o Senhor que dirige todas as coisas, a gente abre o coração para receber, amém? Vamos ler a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 2. O tema dessa palavra é: não ameis o mundo. Vou pedir para o João Lucas colocar para mim. O tema dessa palavra nesta manhã é: não ameis o mundo. E o texto que nós vamos ler está em 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 15: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa santa palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã, Senhor. Sabemos que não somos nada sem o Senhor, Deus, na nossa vida, Pai. Queremos nessa manhã nos prostrar aos teus pés, Deus, e receber de ti, Deus, o alimento para a nossa alma, para o nosso corpo, Senhor, para a nossa mente. Receber de ti, Senhor, a direção para a nossa vida, Deus. Receber de ti, Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, Senhor. Fala conosco, Deus, através da sua santa palavra. Tira toda a distração, Senhor, de nós. Tira todo o sono, Senhor. Tira todo, Senhor Jesus, aquilo que não procede de ti, Pai. Que nossa mente, Senhor, não só o nosso corpo, Pai, mas que a nossa mente esteja aqui, firmado naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Assim nós oramos em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, igreja? Amém? Então, o tema dessa manhã é: não ameis o mundo. E o texto que nós lemos está em 1 João, capítulo 2, 15 ao 17. João era o discípulo amado de Jesus. Eu amo isso, por isso eu coloquei o nome do meu filho de João. Você já pensou você ser o discípulo amado de Jesus? Gente, eu nem imagino o que seria isso. Diz que ele repousou a cabeça no ombro de Jesus. E eu, pensando nisso, eu fico maravilhada. Como que pode o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, estar entre o teu povo, falar com o teu povo, assentado no chão, andando pelo caminho, ministrando, ensinando e curando? Esse é o nosso Deus. Você crê nisso? Esse é o nosso Deus, que ao mesmo tempo é tão poderoso. Quando eu olho a natureza dele, quando eu olho os céus, eu gosto de fazer isso quando eu estou no sítio. Às vezes eu sento ali na varanda do sítio, eu chego a chorar de ver o poder desse Deus. E, ao mesmo tempo, chorar de ver que esse mesmo Deus está aqui conosco. Está ali do nosso lado. Ele ouve o que a gente fala, ele escuta o que a gente fala, ele sente o que a gente sente, ele nos ajuda. Gente, isso não tem nada que se compare. Amém? Não tem nada que se compare a isso. E ele nos traz a sua palavra para que a gente possa andar na presença dele. A palavra de Deus, ela é tremenda. Cada vez que você lê, você é renovado, você é abastecido, você é fortalecido. Há poder na palavra do Senhor. Você crê nisso? Que há poder? Cada vez que você abre a palavra de Deus, é Deus falando com a gente. Ao mesmo tempo que a gente sabe que a Bíblia foi escrita por homens inspirados, mas foram homens, como eu e você, pecadores, falhos, cheios de problemas. Ao mesmo tempo, foi Deus que colocou isso
Então, ela tem um poder que não tem explicação. Você ouve aquela palavra ali, ela vai entrando nas suas entranhas, vai falando com você e vai te tocando. E a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração foi: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. É uma palavra forte. É uma palavra que vai mexer com a gente, porque nós somos tão falhos e muitas vezes amamos o mundo, não é verdade? Muitas vezes amamos as coisas que estão no mundo. Muitas vezes dedicamos o nosso suor, a nossa força nas coisas desse mundo. É triste falar isso, mas é uma verdade. E nós precisamos ser confrontados para que o Senhor trabalhe na nossa vida. Então, a introdução desse assunto, eu quero falar sobre aliança, sobre pacto. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança. Desde o princípio, Ele fez aliança. Ele fez pacto com o seu povo. Começou quando Ele criou com Adão, o primeiro homem ali. Ele fez uma aliança com Adão. Ele fez um pacto com Adão. Ele falou: Adão, eu te dou tudo isso aqui, ó. Tudo isso que eu fiz, porque Ele criou todas as coisas antes de criar o homem, para que o homem pudesse usufruir daquilo que Ele criou. Então, Ele falou para Adão: tudo isso daqui é teu, ó. Eu quero que você cuide, eu quero que você usufrua, eu quero que você reine sobre os animais, reine sobre a criação. Você é a autoridade deste lugar. Mas eu faço um pacto com você, Adão. Eu quero que você me obedeça, que você confie em mim. E aí a gente pode dizer assim, ele só pediu para Adão não tocar numa árvore. Ele só pediu para Adão tocar numa árvore. E às vezes a gente para pensar assim, intelectualmente falando, que coisa estranha, mas Deus pediu só para ele não colocar a mão nessa árvore, tendo que ele podia fazer todas as coisas. Na verdade, eu entendo que o que Deus queria ali não era o simples fato de não tocar na árvore, era o pacto firmado entre eles. Dizer assim: olha, isso daqui eu estou te pedindo, essa pequena coisa aqui, ó, eu estou te pedindo. Eu te dou tudo isso daqui, tudo, 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 tudo. Mas eu estou te pedindo essa. Essa aqui eu não quero que você toque. Deus queria ali que ele obedecesse, mas, acima de tudo, que ele confiasse. Que ele confiasse nele. Que ele disse que no dia em que nela tocar, certamente morrerás. Talvez ali tivesse um mistério grande que nem nós compreendemos. E tem coisas que nós não vamos compreender mesmo. E está tudo bem, porque Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar satisfação. Ele é Deus. Ele só queria a obediência daquele homem. Ele queria que o pacto fosse entre dois. Deus fizesse a parte dele e Adão fizesse a parte dele. Também Deus faz um pacto depois com Abraão. Deus faz um pacto com Abraão também. E ele fala para ele: eu farei de ti uma grande nação, se você fizer aquilo que eu quero que você faça. Ele fez um pacto também. E o maior pacto que nós vivemos foi o pacto da Trindade. A Trindade, ela não está explicitamente escrita na Bíblia desta forma, como Trindade, mas constitui o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando o homem caiu, quando o homem pecou, ele se ficou eternamente separado da presença do Senhor. Então, ali Deus faz um pacto novamente com a humanidade. Deus Pai envia Deus Filho para morrer no nosso lugar. E Ele envia o Espírito Santo para convencer cada um de nós do pecado. Há uma trindade em favor da nossa redenção. Uma trindade que se uniu para que eu e você fôssemos perdoados e tivéssemos novamente acesso a Deus. Então, quando nós entendemos isso, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, confessamos diante de Deus e dos homens que a nossa vida agora é de Jesus Cristo, nós firmamos um pacto com Ele. Nós firmamos um pacto eterno.
E aí, Deus nos oferece a paz. Irmãos, não tem maior, talvez nessa terra, não tenha maior alegria do que você ter os seus pecados perdoados. Você já pensou nisso? Sabe por que muitas pessoas tiram a própria vida? Porque na hora que a porta fecha, é só ela. E aí, irmão, é um tormento na vida dela, porque ela não aceita as coisas, ela não se perdoa, ela não perdoa o outro, e o diabo ali atormenta ela dia e noite pelos erros que ela cometeu, e ela não consegue ter paz, não consegue ter alegria, e às vezes ela acha que a vida tem nenhum sentido, então ela perde a vontade de viver. Eu creio que a maior tragédia é você não ter paz. A maior tragédia. E Deus nos concedeu a paz através de Jesus Cristo. Por mais que eu pequei e você pecou, e olha que a gente peca e pecou, né? Cada um aqui sabe os pecados que já cometeu na vida, que ainda comete às vezes, mas você se prostra na presença de Deus, pede perdão, e você recebe perdão, e aí você é inundado com a paz. Amém? Essa é a maior bênção que Deus podia nos dar. Não são os bens materiais, não são as riquezas, nada disso, é a paz. Quando a gente, por exemplo, eu que trabalho o dia todo, né, eu gosto muito de voltar para minha casa. Eu falei isso para o meu marido esses dias, eu amo a minha casa. Eu amo quando eu volto para a minha casinha, que eu falo, ai, que esse lugar aqui Deus me deu, é o meu cantinho, é o lugar onde eu posso ficar do jeito que eu quero, como é bom a gente ter uma casa, né? E aí, quando você fecha a porta da tua casa, irmão, tudo fica para fora. Você já pensou nisso? O seu carro luxuoso fica lá fora, a sua riqueza fica lá fora, a sua pobreza, as suas dívidas, ali é só você, né? E quando eu deito assim na minha cama, que também eu amo deitar na minha cama, eu agradeço, porque eu falo, Deus, que bênção essa cama. E aí ali, quando você põe a cabeça no seu travesseiro, não sei vocês, mas eu sou tão grata a Deus, porque eu falo, Deus, obrigada por ter me encontrado. Obrigada, Jesus, por ter me encontrado. Eu andava perdida, sem rumo, sem direção, na lama, na sujeira, no engano de Satanás, e o Senhor me resgatou do império das trevas. E hoje eu estou na sua santa presença. Senhor, não tem nada neste mundo que tem maior valor do que isso. Então nós firmamos um pacto com Jesus. Nós firmamos um pacto. Ele nos prometeu a vida eterna. Ele nos prometeu perdão. Ele nos prometeu paz. Ele nos prometeu alegria na sua presença. Olha a diferença, irmãos. Alegria na sua presença. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não vai ter problemas? Não. Quer dizer que você não vai ter enfermidade? Não. Quer dizer que você não vai ter lutas? Não. Servir a Deus não é estarmos livres da consequência do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, o mundo foi amaldiçoado. E a consequência do pecado é isso tudo que nós temos visto aí fora. É a enfermidade, é a ganância, é a soberba, é a mentira. É o diabo reinando. É o diabo reinando. Nós não estamos fora desse mundo. Bem que gostaríamos, né? Que quando aceitássemos Jesus, fosse assim, plim, nunca mais eu ia chorar, nunca mais eu ia ter problema, nunca mais eu ia ter tristeza, porque muitas pessoas acreditam nisso. Por quê? Porque elas foram vendido para elas o evangelho enganoso. Venha para Jesus e aqui você vai ser rico, você não vai ter problema, você vai andar sobre as águas, você vai ser cabeça e não cauda. Tudo isso até pode ser verdade, irmão, mas o dia a dia não é isso. A gente sabe que não é isso. Nosso dia a dia é luta. A gente acorda, a gente tem compromisso, a gente tem conta para pagar,
A gente tem que lidar com as pessoas. É o dia a dia, é isso. A gente tem que lidar com a pessoa no trabalho que às vezes vai te afrontar. Às vezes, uma pessoa que vai inventar calúnia sua, que vai te perseguir. Ah, mas eu sou crente, eu não tenho isso. Não, eu tenho. Eu tenho, você tem, nós temos. Mas a diferença nossa é que nós temos Cristo conosco. Amém? Nós temos Cristo conosco. Esse é o pacto. É o pacto que Jesus Cristo selou na cruz do Calvário. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ele está conosco. Quando eu acordo com o pescoço duro, essa semana eu estava com o pescoço duro, Ele está comigo, com o pescoço duro. Eu vou trabalhar sim, mas Ele está comigo, Ele não tirou a minha paz. Até com o pescoço duro eu tenho paz. Quando eu preciso enfrentar algum problema no meio do caminho, Ele está comigo. Quando você olha para o mundo assim e pensa, está tudo tão sem sentido, Senhor, Ele está comigo. Quando você não tem vontade de ir, quantas vezes, não sei vocês, mas eu tenho dia que eu acordo, irmão, eu falo assim, Deus, eu não estou com vontade de ir. Eu não estou com vontade, Jesus, de ir. E eu até me emociono, porque eu tenho que dirigir uma escola com 650 alunos, 100 funcionários, mas tem dia que eu estou ali somente eu e Jesus, eu falo, Jesus, eu não tenho vontade de ir. E aí eu choro na presença dEle, aí eu clamo a Ele naquela manhã, e eu choro mesmo, literalmente choro, como eu estou chorando agora. E eu falo, Jesus, me ajuda porque eu não consigo ir. E aí Ele diz, eis que estou contigo todos os dias da sua vida. Vai, porque eu sou contigo. Não desiste, porque eu sou contigo. Permanece, porque eu sou contigo. E isso, irmão, ninguém precisa saber, mas nosso Deus sabe. Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas tristezas, mas Ele fez um pacto conosco, e Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, e é isso que nos move, sabe por quê, irmãos? O resto é tudo vaidade. Vocês acreditam nisso que Salomão disse? Salomão, depois que ele conquistou todas as mulheres do mundo, dizem que teve mais de 1000 mulheres, eu nem acredito nisso, porque como é que você tem mais de 1000 mulheres? Uma mulher já não é fácil para ninguém, né? Meu marido que eu digo, uma mulher na cabeça, não é fácil. Agora, 1000, eu não sei, não consigo acreditar nisso. Mas depois que ele teve 1000 mulheres, diz que teve 1000 mulheres, depois que ele foi o homem mais rico que existiu no mundo naquela época, depois que ele foi o mais poderoso e o mais sábio, ele chega nos finais da vida e diz assim, é tudo vaidade. É tudo vaidade. E hoje, irmãos, eu digo para vocês, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, não pelo meu mérito, porque eu não mereço nada, mas Ele já me deu muitas coisas, Ele tem me dado muitas coisas. Ele tem me dado muitas coisas. Mas eu posso dizer para vocês, irmãos, é tudo vaidade. O melhor lugar é na presença dEle. O melhor lugar é ouvir a palavra dEle. O melhor lugar é aqui com os irmãos. O melhor lugar é quando eu oro, me ajoelho e sinto a presença dEle. O melhor lugar não é no meio das riquezas, nem do carro luxuoso. O melhor lugar é na presença do Senhor. Esse é o melhor lugar. E aí, quando você entende isso, você fala assim, então, você não gosta? Não, irmão, sem hipocrisia. Todo mundo gosta, entendeu? Eu gosto também. Quem não gosta de ter uma boa casa? Quem não gosta de ter um bom carro? Quem não gosta de comer num bom restaurante? Eu gosto.
E isso não é pecado. A questão é o que isso ocupa na minha vida. Qual lugar isso está ocupando na minha vida? Esse é o problema. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Qual lugar as coisas têm ocupado na sua vida? Deus te deu e Deus tem me dado. Glória a Deus por isso. Amém. Mas para quê? Para que eu possa ajudar outros, para que eu possa usufruir também, claro, para que eu possa usufruir, para que eu possa abençoar outros, para que eu possa investir no reino de Deus, porque a palavra dele fala, quanto mais dá, mais você recebe. A palavra dele, eu vou te abençoar para que você seja instrumento de bênção. E está tudo bem nisso, não tem problema nenhum. O problema está onde nós temos colocado os nossos olhos e aonde nós temos colocado o nosso coração. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês sobre esse pacto, que Jesus fez um pacto com você e comigo. Ele nos ofereceu a salvação, a vida eterna, a paz, a alegria, o regozijo. Mas ele disse, nós temos a nossa parte. E a nossa parte, irmão, sabe qual que é? É nos rendermos ao senhorio de Jesus Cristo. É isso que ele quer de nós. Ele quer que você se renda ao senhorio dele. E como que eu sei o que ele quer? Porque se ele é meu Senhor, eu tenho que saber o que ele quer para mim, não é isso? Se ele é o Senhor, eu sou o servo, o Senhor manda e o servo obedece. Eu tenho que saber o que ele quer para mim. E ele deixou escrito aqui, ó. Aqui. Essa Bíblia linda eu ganhei do Bispo Hinaldo. É a Bíblia de John Wesley. Ele deixou escrito aqui, ó, o que ele quer de mim e o que ele quer de você. É aqui que ele deixou o que ele quer de mim, de você, no pacto que ele selou conosco. E aqui ele diz o que ele quer. E nessa manhã ele está dizendo para você, não ameis o mundo. E aí essa primeira parte, né, que fala a obrigação, ela está na primeira parte, no versículo 15, que fala, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a primeira parte fala assim, ó, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, você pode pensar assim, como que pode, né? Incoerente, porque o Senhor falou que não nos tiraria do mundo. Jesus disse isso. Senhor, eu te peço que não os tire do mundo, mas que os livres do mal. Então, quer dizer que Jesus nos colocou no mundo. E isso é verdade. Mas não há incoerência aqui, porque João aqui ele não está falando do cosmos criado por Deus. O mundo foi criado por Deus, e nós temos que amar esse mundo que Deus criou. Nós fomos colocados nesse mundo como mordomos do Senhor. Nós temos que cuidar da natureza, dos animais, das pessoas. Nós não temos que odiar, não ameis o mundo. Então eu não amo mais agora a natureza, eu vou destruir a natureza, não amo mais os animais, vou matar os animais. Não é nada disso. Ele diz para você cuidar do mundo. Ele te colocou aqui como sal e como luz. Não é desse mundo cosmos que ele está falando. E também não é do mundo das pessoas, a criação de Deus. Não é esse mundo que João está falando. Você não tem que amar o mundo, então agora eu vou me fechar num mosteiro, né? E muitas pessoas na antiguidade acreditaram que essa palavra era isso. Então ela não podia mais amar o mundo, ela não podia mais viver no mundo, ela não podia se relacionar com as pessoas, porque as pessoas eram pecadoras. Então elas se isolavam no mosteiro. E lá elas acreditavam que estavam separadas para Deus, mas não foi isso que Deus falou para a gente fazer. Ele falou para a gente ser sal e luz desta terra. Amém? Nós precisamos estar nessa terra, irmãos, porque o dia que o Espírito Santo sair dessa terra, o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, e o Espírito Santo for tirado da terra, acabou o mundo. Você imaginou o que vai virar esse mundo sem nós?
Porque nós, não é nós, eu, a Verônica, se tirar eu, o mundo vai acabar, mas o Espírito Santo que habita em mim. Por isso que eu preciso honrar o pacto que eu tenho com Jesus. Porque quando eu vou no meu trabalho, eu preciso ser luz lá. Quando eu vou na minha escola, eu preciso ser luz lá. Com a minha vizinhança, eu preciso ser luz lá. Eu preciso ser sal. Sabe o que o sal faz? Dá sabor e conserva. Não somente dá sabor, ele conserva. O que você tem conservado? O que você tem dado sabor? Então, a sua obrigação nesse mundo é ser contrário ao sistema desse mundo. O mundo jaz no maligno. Não o mundo que Deus criou, não é a árvore que jaz no maligno, não é o cachorrinho que jaz no maligno. É o sistema que jaz no maligno. Nós ouvimos o noticiário, irmão, eu não sei vocês, eu preciso saber do que está acontecendo, nós precisamos saber do que está acontecendo no mundo. Por um grande tempo também a igreja se isolou do mundo, porque ela achava que ela poderia se alimentar daquelas coisas, ela ficaria, vamos dizer, afastada de Deus. Mas eu entendo que não é isso. Eu lembro da minha mãe que ela não podia ver televisão, que ela falava que aquela era besta. Literalmente, na casa da minha mãe, tinha uma televisãozinha pequenininha assim, e quando ela não... Sabe o que ela fazia, gente? Ela virava ela assim, de costas. Ela punha ela assim de costas para ela, sabe? Aí ela passava assim, falava assim, eu não gosto nem de olhar para a besta. Tadinha. Ai, minha santinha da minha mãezinha, que saudade eu sinto dela. Mas como ela me ensinava, apesar de toda a limitação teológica que ela tinha, porque ela tinha pouca escolaridade, foi a pessoa que mais me ensinou em toda a minha vida. Como eu aprendi com a minha mãe. Se você ainda tem mãe, aproveite e aprenda com a sua mãe. Deus usa as mães para nos ensinar. E a minha foi um instrumento de Deus. E a minha mãe acreditava que a besta, eu não sei como, tadinha, ela acreditava que a televisão era besta, né? Não sei como, que a besta era aquele aparelho. Mas ela acreditava. Mas, na verdade, o que ela queria, o que ela foi ensinada? Que o que ensinava, mostrava na televisão era do mal. E era mesmo. E não é mentira. Eu não vejo novela da Globo, eu gosto de ver a novela da Record, do Reis, aquelas bobeirinhas. Aí o meu marido fala assim, nossa, mas você vai começar a assistir essas bobeiras. Eu falo assim, pelo menos essas reis aqui da vida me distraem um pouquinho. Ver alguma coisa da Bíblia, alguma historinha da Bíblia, dá para distrair. Porque se você for olhar para a televisão, é só imundície. Depois do Reis, passa um negócio de fazenda. Eu nunca assisti, mas diz que é Sodoma e Gomorra. Então, talvez a minha mãe tinha razão nesse sentido. Por quê? Aquilo que estava sendo ensinado ali, de alguma forma, ia perverter a mente das pessoas. E é verdade. E é verdade, né? Mas o que Deus está falando é que a gente precisa saber as coisas que estão acontecendo. Porque nós estamos no mundo. E como que nós vamos ser a luz do mundo se a gente não souber o que está acontecendo? Como é que você vai influenciar as pessoas se você não sabe de nada? Você é mal informado, você é um alienado do planeta. Como que você vai ajudar as pessoas? Nós precisamos, no pacto que nós fizemos com Jesus, ser a luz do mundo. Como é que eu vou ser a luz quando uma pessoa vem falar de uma prisão do ex-presidente, por exemplo, e trouxer um argumento mentiroso? Eu preciso saber o que está acontecendo, porque eu preciso levar a luz naquela escuridão. Não é para discutir política, não é isso. Ficar brigando e xingando as pessoas, não é isso. Pensa assim, você está separada para ser luz. Aí, se você começar a xingar o outro que acredita nesse governo, você perdeu totalmente o foco. Mas, se você levar a luz naquele assunto, você está fazendo o que Jesus mandou você fazer. Ser luz. Tem muita gente cega, tem muita gente doente, tem muita gente enganada. E nós temos um papel no nosso pacto com Cristo, ser luz. Então, qual que é a nossa obrigação? A nossa obrigação é ser luz. Então, ele fala assim, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por quê?
Por quê? Se eu me apegar demais nas coisas, irmãos, eu perco o foco. Você já percebeu isso? Por exemplo, você ora para ter um carro. Eu nunca orei para ter um carro, vou te ser sincera, mas tem gente que já orou, e tudo bem. Se você quis orar para ter um carro, tudo bem, não tem mal nenhum nisso, cada um. Aí você tem um carro. Aí você começa a cuidar do carro, e também não tem mal nenhum, porque você tem que cuidar do que Deus te dá, você é mordomo daquilo que Deus te dá. Mas só que você começa a cuidar demais. Você cuida tanto que você já não pode levar ninguém no carro, porque senão vai sujar o carro. Você não pode dar uma carona para ninguém, porque senão você vai estragar o banco. Você não pode, sei lá o quê. Você colocou os olhos e o coração no lugar errado. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O carro é para me servir, não eu servir a ele. As coisas que Deus nos dá é para nos abençoar. Não é para ser escrava. Não é para ser escrava. Se você tem algum tipo de dificuldade com as coisas que Deus te deu, você está amando. Você está amando. Ah, daí não tem nada a ver. Tem a ver. Por quê? Quando Deus, Abraão orou para ter o filho dele, né? E esperava no Senhor o filho, enquanto isso ele teve vários problemas, acho que mais de 100 anos que ele foi ter o filho dele. E aí, quando ele teve o filho dele, eu não sei, né? Porque a Bíblia não relata se ele começou a amar demais aquele filho. Eu não sei se chegou, porque não tem essa escritura revelada. Mas o fato de Deus pedir que ele oferecesse Isaque como sacrifício, talvez possa nos levar a entender que Abraão estivesse amando demais aquele filho, mais do que a Deus. E isso acontece conosco, irmãos? Acontece. Eu tive uma mãe, que hoje já não está mais na escola, né? Mas eu tive uma mãe na escola que ela tinha problema de fertilidade. E ela orou por muito tempo para ser mãe. Muito tempo. Até pediu oração para nós. E Deus ofereceu, Deus concedeu o desejo do coração dela e deu um filho para ela. Só que aí ela começou a amar tanto esse filho, amar tanto, era um amor doentio. Irmãos, o amor doentio é pecado. Até pelos nossos filhos é pecado. É pecado. Ninguém pode estar no lugar de Deus. Amém? Ame a Deus sobre todas as coisas. Sobre sua filha, sobre o seu filho, sobre o seu marido, sobre sua mãe. É Deus que está em primeiro lugar. E essa mãe, ela começou a criar esse menino, era um menino, que nem um bibelô. Um bibelô mesmo, um bibelôzinho mesmo. Já estava tudo errado, que homem criar como bibelô. Bom, chegou um dia que uma criança especial da sala, hoje, quem não sabe, a lei brasileira fala que nós temos que incluir as crianças com deficiência em sala de aula. E tem muitas crianças com deficiência em sala de aula. E nessa sala desse menininho tinha uma criança com deficiência. Ele não era agressivo, ele não era uma criança agressiva, né, porque tem alguns que são, mas essa criança não era. Pelo contrário, ele é bonzinho, ele está lá até hoje na escola, ele é bonzinho. E ele um dia empurrou esse menino na escola. Aí a mãe marcou uma reunião comigo e falou assim que ela não admitia isso. Eu falei, não, mas ele é uma criança especial. Eu falei, ele fez tadinho, sem entender, né? Não, isso não existe, eu não aceito. Você tem que colocar esse menino para fora. Eu falei, como assim? Aí eu falei para ela, mas o que a senhora acha? Jesus faria isso? Jesus colocaria essa aluno deficiente para fora? Sabe o que ela falou? Ela é uma pastora. Sabe o que ela falou para mim? Deixa Jesus de lado. Irmãos, para mim aquilo foi um tapa na minha cara. Eu falei assim, não, mas você está dentro de uma escola cristã, ensinando seu filho a servir a Jesus Cristo. E uma criança deficiente empurrou seu filho, não fez nada, não machucou, não teve nada.
Você está mandando eu mandar ele para fora? Eu falei, não, Jesus não faria isso com essa criança. Eu falei, ele falou que nós temos que amar a ele sobre todas as coisas. E o que ele faria? Ela falou, você vai escolher hoje, ou ele ou o meu filho. Eu falei, olha, quem vai escolher é a senhora. Eu não vou escolher nem ele, nem seu filho. Eu amo os dois e quero os dois aqui. Mas eu não vou negar Jesus. Jesus não colocaria ele para fora. Ela foi lá e tirou o filho. O que quer dizer isso? O filho tomou o lugar de Deus. O filho tomou o lugar de Deus. O filho que ela pediu tomou o lugar de Deus. Talvez o filho que Abraão pediu também estava tomando o lugar de Deus. E aí Deus fala para Abraão, vai lá e oferece esse meu filho, o seu filho a mim. Ele queria ver até onde chegava o amor de Abraão por ele. E Abraão foi fiel a Deus. Levou o seu filho e falou, Senhor, eu te ofereço ele. Claro que Deus não permitiu, porque Deus é amor, Deus tirou o filho dele de lá e providenciou o cordeiro. Mas ele talvez estivesse colocando amor demais no filho. Quando a palavra de Deus fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, Ele está dizendo para mim e para você nessa manhã, o que você tem amado mais do que a mim? Deus está dizendo, o que você tem amado mais do que a mim? As coisas que eu mesmo te dei? É uma pergunta. Então, qual que é a nossa obrigação? É não amar as coisas acima do nosso Deus. Irmãos, é preciso coragem para ser luz desse mundo. John Piper, coloca para mim, por favor. Tem uma frase que eu achei interessante, trouxe para vocês. Fala assim, não sei se está projetado, fala assim, pecado é o que buscamos quando não encontramos prazer em Deus. É isso. Quando eu não encontro prazer em Deus, eu preciso comprar. Eu preciso ter. Aí eu tenho 1 carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros, 5 carros, e ainda não está bom. Pecado é o que buscamos quando não encontramos prazer em Deus. Sabe como nós vamos encontrar prazer em Deus? Através da santa palavra dEle. E através, sabe do que mais? Do amor ao próximo. Irmãos, é fácil amar o próximo? Não é fácil. Mas o Senhor falou, ame a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E sabe como que você ama o próximo? Levando Jesus Cristo a Ele. É assim que você ama o próximo. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você tem levado Jesus Cristo ao teu próximo? Quando você está sentado com seus amigos, você fala do amor de Jesus? Quando você está tomando um café da tarde, você fala de Jesus? Ou não? Lá com seus irmãos que ainda não conheceram Jesus, você fala? Sabe por que muitas vezes a gente não quer falar, irmãos? Porque isso traz indisposição. Não é verdade? A luz, ela incomoda. E quando você está no escuro, você chega na tua casa e está no escuro. Não é assim? Eu vou apalpando assim onde que está. Eu já sei, né? Lógico. Minha cabeça já decorou. Onde está o interruptor? Aí eu vou lá. A hora que você acende a luz, seu olho não faz assim, ó. O que aconteceu ali? A luz, a hora que ela entrou na escuridão, a pupila, ela reage. Incomoda. Não incomoda? Nossos olhos incomodam, a gente fecha os olhos. Ficou incomodado com aquela luz. Assim é nós quando levamos a luz. Nós vamos incomodar. E para levar a luz, irmão, tem que ser corajoso, sabia? Porque se você vê o seu amigo que é casado, sei lá, cobiçando uma mulher, você tem que falar para ele, ô irmão, respeita a sua esposa. Isso é pecado, você cobiçar a mulher. O que o seu amigo vai fazer? Vai falar, nossa, cara, que legal, você é demais. Não,
Ele vai falar, larga de ser chato. Nossa, lá vem você me dar sermão. Não é assim que ele vai falar? Então, irmãos, para pregar o evangelho tem que ser corajoso. Tem que pagar o preço. Qual que é o preço? Da indisposição. É o preço de ser chato. É o preço de, às vezes, ser excluído. Se na sua família você tem uma pessoa, por exemplo, com dificuldades sexuais, e você fala para ela, olha, Jesus te ama, mas isso é pecado. Você vai criar um problema ali. E, às vezes, a gente não quer criar problema, a gente quer ficar de boa, vamos dizer assim, né? Mas não é isso que o Senhor te chamou para fazer. A sua obrigação é ser luz, ser sal. E se isso te causa, a consequência disso for as pessoas não quererem mais a sua presença, a sua companhia, eu tenho vivido e vivi isso com um problema que eu tive, familiar. É ruim, porque a gente não quer isso. A gente não quer ficar excluída, vamos dizer assim, né, do convívio. É gostoso a gente estar em família, é gostoso o tempo de comunhão. Mas se esse é o preço para você cumprir com o seu pacto, tudo bem. Tudo bem. Se as pessoas falarem assim, vamos dizer assim, eu não quero essa pessoa aqui porque ela é homofóbica, aí vem com aquelas coisas, né? Homofóbica, preconceituosa, Não sei qual o nome que você quer dar. Mas se você, para servir a Deus, você não pode ficar escondido. A palavra de Deus fala isso. Não se coloca uma luz embaixo como fala? Da mesa. Né? Eu vou falar mesa aqui, mas não é assim que o texto traz. Do alqueire. Isso. Olha lá, o professor de seminário, esse seminário é bom demais. Tem o professor Flávio lá que ajuda a gente. Por que ele fala isso? Porque a luz embaixo, escondida, ela não ilumina nada. Olha para cima, onde que está a luz? Em cima. Ela tem que iluminar. Então, se você está escondido aqui porque você tem vergonha de falar para os seus amigos, porque você tem vergonha de dizer que você ama Jesus e ama a palavra dele, sabe o que o Senhor fala? Servo inútil. Servo inútil. Outra coisa que o Senhor fala, os mornos serão vomitados. Gente, isso é forte demais, não é? Os mornos serão vomitados. O que é o morno? Não é nem quente, nem frio. É morno. Se a pessoa falar uma coisa, sei lá, vamos supor, um dia eu estava numa mesa com algumas pessoas e ela pegou e falou assim para mim, você é crente mesmo? Então me responde, você dá o dízimo? Essa pessoa falou. Eu falei, eu dou o dízimo. Desde o dia que eu me converti, eu dou o dízimo. Aí ela falou assim, você é uma idiota que acredita no pastor? Misericórdia, mas é isso que você escuta. Eu falei, não, eu confio no que o Senhor disse. O que o Senhor disse é que eu tenho que contribuir com a obra dele. E não é só com 10%, é com tudo. Com tudo. Mas 10% é o mínimo. Mas o pastor, se ele roubar, eu falei, é ele com Deus. Não tem nada a ver comigo. O meu dever é cumprir a palavra do Senhor. Agora, o que o pastor vai fazer, aí é ele com Deus. Eu, graças a Deus, congrego nessa igreja faz 30 anos, e eu sei que o meu dinheiro aqui é colocado para abençoar a obra dele. Eu confio plenamente, entrego fielmente. Mas tem muitos lugares que a gente sabe que é desviado o dinheiro para muita coisa errada. Mas, ainda assim, se eu congregasse naquela igreja, X e Y, que não vem ao caso, eu não vou deixar de ser fiel, porque o outro não é fiel. Você tem que ser fiel, independente do outro ser fiel ou não. O seu compromisso, você tem um pacto, é com Deus. É você e ele. O que o outro vai fazer, aí é ele com Deus.
E aí eu olhei, eu não tive coragem de falar nada para aquela pessoa, vou ser sincera, eu não tive coragem de falar nada para aquela pessoa. Mas eu olhei a vida dela assim e pensei, meu Deus, tem hora que é melhor a gente ficar calado, né? Deixar com Deus. Porque então você acaba sendo também hipócrita e arrogante, e não é isso que Jesus também chamou a gente para ser. Mas quem é o nosso justo juiz é o Senhor. A nossa obrigação é ser luz. 2, tem uma pena para aqueles que não obedecem. Pena prevista. Diz assim: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, não existe pena maior do que essa. Não existe pena maior do que essa. Ah, não estou nem aí, se eu não cumprir com a palavra, o que vai acontecer comigo? Não vai acontecer nada, não estou nem aí. Se a gente escuta as pessoas falar isso, né? Olha o que a palavra de Deus diz. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você quer coisa pior do que você não ter o amor do Pai? Não existe coisa pior do que você não ter o amor do Pai. Essa é a pena prevista. Se nós colocarmos as coisas no lugar de Deus, se nós amarmos o mundo mais do que a Deus, o amor do Pai não está conosco. Isso diz a palavra de Deus. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que você tem amado mais do que Deus? Quando minha mãe ficou doente, irmãos, eu sofri muito. Falo para vocês aqui, de coração aberto. Eu sofri muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo. Quando você perde uma mãe, você se torna órfã. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Você se torna órfã. Eu não tenho mais quem vai orar por mim. Isso me mata, porque eu falava assim, mãe, eu estou com um problema, mãe, ora por mim. E eu tinha certeza absoluta que ela ia orar. Eu tinha certeza absoluta que ela ia orar. E aí ela dizia, Fia, eu vou orar agora. Ela falava para mim, Fia, estou indo lá agora nos pés do Todo-Poderoso. Gente, aquilo me dava uma paz. Eu podia estar invadindo um furacão na minha vida. Quando ela falava, Fia, confia em Deus, eu estou indo lá orar. Aquilo me dava uma força. Uma força. E quando a minha mãe ficou doente, eu pensei, eu vou perder tudo isso. Eu vou ficar sem essa força, eu vou ficar sem esse refúgio. E minha mãe viveu muito, muito tempo, 84 anos, eu louvo a Deus por isso. Mas, como todos nós morreremos, ela também morreu, aos 84 anos. E quando ela morreu, irmãos, eu fui para o sítio, e fiquei lá no sítio, acho que uma semana, sei lá, não lembro quantos dias. Eu me fechei no quarto, fiquei lá chorando, 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 chorando. Eu falava assim para Deus, eu não quero mais fazer nada, eu não quero mais cuidar da escola, eu não quero mais cuidar da igreja, do seminário, não quero mais, agora o Senhor, né, levou minha mãe, agora minha vida não tem mais sentido. Na minha ignorância, gente, porque nós somos falhos, sabia? Nós somos falhos. Não é assim, pastora, nossa, não tem problema. Não tem. Pastora não peca, peca. Pastora não decepciona, decepciona. Se engana. Né? O coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. E ali eu chorei. Aí eu lembro que meu marido ia trabalhar, voltava de noite, acho que pensava, chega lá, essa mulher não vai estar mais lá agora. Abri a porta, está tudo bem aí? E eu no quarto escuro, fechada. Ali eu fiquei uns 3 dias, sei lá, 4 dias, chorando, chorando, chorando. Aí uma manhã eu me ajoelhei na presença de Deus e falei, Deus, fala comigo, Deus me mostra o que eu tenho que fazer, fala comigo. Aí o que eu senti de Deus foi, eu não vou falar que Deus fala comigo, porque vai que vocês possam pensar assim, já está se achando, né? Mas eu senti que Deus falou comigo assim, olha, eu estou acima da sua mãe. Eu estou acima da sua mãe. A sua mãe combateu o bom combate. Terminou o tempo dela, mas o seu ainda não terminou. Você tem vidas lá fora te esperando. Isso me emociona, porque
Foi uma verdade ali naquele quarto. Você tem vidas lá fora te esperando. Levanta e vai. Eu estarei contigo. Naquele mesmo dia eu me levantei. Entendi o que o Senhor tinha me falado. Apesar de eu amar minha mãe loucamente, ela não podia tomar o lugar de Deus. Por alguns dias, talvez, eu tenha ficado confusa. E tenha achado que a minha mãe era Deus da minha vida. E Deus falou, ela não é o Deus da sua vida. Eu sou o Deus da sua vida. E eu vou continuar contigo. E às vezes, irmãos, é difícil você fazer isso. Mas quando você obedece, você recebe o amor do Pai. É o que eu estou falando aqui, a pena prevista. Você ficar sem o amor do Pai, você fica sem nada. Naquela hora, era eu e Deus, e Ele me abraçou, Ele me consolou, Ele me fortaleceu. E, gente, esse é o amor do Pai. Ninguém foi lá naquele quarto. Nem o meu melhor amigo, nem o meu marido, nem os meus filhos. Era o meu tempo com Deus. Era o meu tempo. Mas Deus foi. Ele estava ali. E o amor dele inundou aquele quarto. Tirou toda a confusão da minha mente, do meu coração. Me colocou de pé. E me falou, vai, prega o evangelho, seja a luz nesse mundo. Você ainda não terminou o seu tempo. A sua mãe já terminou. Quando você recebe esse amor do Pai, você é abastecido de forma sobrenatural. Você já sentiu isso, irmãos? Não tem nada nesse mundo que compensa isso. Dinheiro nenhum nesse mundo vai trazer isso para nós. Dinheiro nenhum vai trazer o amor do Pai para nós. Pare de buscar o amor do Pai no lugar errado. Busque na presença santa dEle. É só Ele que pode nos dar. Eu recebi dEle aquilo, irmãos, que eu nunca recebi de nenhuma outra forma nessa terra. Nem chega perto o amor do Pai naquele dia. O amor do Pai que me disse, levanta daí, filha. Levanta daí, eu sou o teu Deus. Eu estou com você, vai, continua. Persevera, não desiste. Eu venci o mundo. E é isso que Ele quer de nós. Ele quer dar esse amor a nós. Não deixe que as coisas desse mundo te tire o amor do Pai. Não deixe. Não se satisfaça com tão pouco. Não se satisfaça com tão pouco. É muito pouco, irmãos. O que esse mundo oferece é muito pouco, muito pobre, muito vazio. Tem uma frase que diz que assim, ele é tão pobre que ele só tem o dinheiro. É isso. Ele é tão pobre que ele só tem o dinheiro. 3, o motivo. Versículo 16 diz assim: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Razão porque nós não devemos nos apegar a essas coisas, porque elas não procedem do Pai. Elas procedem do mundo. Tem versão que fala a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Os prazeres proibidos por Deus. Deus nos deixou prazeres. Por exemplo, o casamento. É um prazer. Ele te concedeu essa bênção. Você se junta a uma mulher, a um homem, se tornam um. E vocês têm prazer sexual junto. Isso foi concedido pelo Senhor. Não é do diabo. Isso não é do diabo. Tem pessoa que distorce tantas coisas que fala que o casamento, a relação sexual é do diabo. Não é do diabo. Foi Deus que criou. E foi Deus que
te permitiu sentir esse prazer? Foi Ele que criou. Mas desta forma, no casamento. Então, o prazer que Ele me concebeu foi desta forma. A palavra dele diz isso. Agora, se eu quiser usar desse mesmo prazer que Ele deu de outra forma, isso está proibido por Deus. É um prazer que Deus proibiu. Fora do casamento, por exemplo. Ele proibiu esse prazer. Ele abençoou no casamento. Fora do casamento, Ele proibiu. Por quê? Por inúmeras coisas que nós não vamos entrar aqui em questão. Porque senão vai alongar demais. Mas, se você confia em Deus, é isso que você tem que fazer. Porque é isso que Ele diz para você fazer. E isso é perfeito. A maneira de Deus é sempre perfeita. Não duvide, é sempre perfeita. Da união do homem e da mulher, Ele constitui o casamento, os filhos, a família. Talvez nessa terra, irmãos, seja um dos únicos prazeres que nós temos, a família. Não é verdade? É a bênção de Deus. Eu amo estar com a minha família, com os meus filhos, agora com a minha nora, com o meu genro. Eu amo estar com eles. Eu tenho muita alegria. A gente até brinca lá, porque eu e meu marido gostam de fazer tudo com os filhos. A gente até exagera, porque tem hora que eles não querem, né, gente? E está tudo bem. Mas a gente ama tanto estar com eles. Por quê? Ali tem a bênção de Deus. A constituição da família tem a bênção de Deus. É um presente de Deus para a nossa vida. E o diabo faz de tudo para destruir. Então, ele fala que a concupiscência da carne é o desejo que está fora da palavra de Deus. A concupiscência dos olhos. Eu coloquei assim, é o que cobiçamos quando colocamos nossos olhos no lugar errado. É verdade. Quando nós colocamos os nossos olhos no lugar errado, é a concupiscência dos olhos. E como tem nesse mundo concupiscência dos olhos? Querer o que o outro tem, né? O carro que o outro tem, a casa que o outro tem. É até duro falar isso, mas as redes sociais, elas vêm para contribuir com a concupiscência dos olhos. Vocês já perceberam isso? É duro falar isso, porque eu também tenho rede social. Falar, você não tem rede social? Tenho. Você não pode. Às vezes eu coloco, sim, coisas, né? Mas eu fico pensando, eu vou pôr isso aqui para quê? Às vezes eu penso assim, vai ter um sentido bom, vai edificar alguém, vai ajudar alguma coisa? Ou é só para me aparecer? Infelizmente, a maioria das coisas é o quê? Concupiscência dos olhos. É ou não é verdade? Você olha lá e fala assim, nossa, o fulano está lá no restaurante tararará. Aí você fala, nossa, eu estou aqui, na minha casa. Não estou lá. Concupiscência dos olhos. Não tem nada a ver. Tem a ver, irmãos. Tem a ver. Vigie, porque nós precisamos pensar em tudo que nós fazemos, tudo. Às vezes a gente cobiça o que não é para ser cobiçado. E isso nos afasta de Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente cobiça algo que não é nosso, nós pecamos, sabe por quê? Também por ingratidão a Deus. Nós tiramos os olhos do que Deus tem nos dado e colocamos os olhos naquilo que Deus não nos deu. Já prestou nisso? Ao invés de você ser grato por tudo aquilo que Ele te deu, você está cobiçando aquilo que Ele não te deu. Isso é pecado, é ingratidão a Deus. Depois ele fala soberba da vida. Eu coloquei aqui, excesso de confiança em nós mesmos. Excesso de confiança em nós. Eu fiz, eu tenho, eu sou, eu. Deus não fez nada.
Nem para estar aqui hoje, irmãos, eu não fiz nada. Se Deus não me abrir os olhos, não me colocasse de pé, eu não estaria aqui. Não estaria aqui. Como é que eu posso dizer que fui eu? Foi pela graça e pela misericórdia de Deus. Foi pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, quando a palavra diz para você, tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E por último, ele fala da promessa. Eu quero falar com vocês da promessa. Está no versículo 17. Ora, eu vou ler para vocês. O mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Eu vou ler novamente. O mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, isso é tremendo. Nós precisamos adquirir maturidade espiritual para entender o que é transitório e o que é eterno. Às vezes, irmãos, a gente fica tão presa num problema, você já percebeu isso? Que a gente acha que aquilo é o fim do mundo. A gente fica ali se debatendo naquilo, e às vezes até chorando por causa daquilo, aquela coisa, aquela agonia. Daqui a pouco aquilo passa, você nem lembra mais. E você perdeu tempo, chorou, perdeu sono, por causa de uma coisa que vai passar. Tudo passa. Você já pensou isso? Tudo passa. Hoje é meu, amanhã não é mais meu, vai para a mão de outra pessoa. Minha mãe tem uma casinha, tinha, né? Tem. Ela tinha porque ela morreu, mas a casa ainda está aqui, não sei, ela tinha, né? Essa casinha está lá ainda, fazendo o inventário. Uma casinha simples, uma casinha bem modesta, mas era a casinha dela, eu amava aquela casinha. E eu via minha mãe, ela tinha um zelo pelaquela casa, gente. Às vezes eu chegava na minha mãe, ela estava ajoelhada embaixo da cama, tirando o pó debaixo da cama. Sem brincadeira. Ela tinha um paninho embaixo da cama. Ela ajoelhava com 80 anos. E falava, mãe, que a senhora não vai com o rodo, né? Eu falava para ela, não, mas não fica bom. Tem que ser assim. Ela ia com o paninho embaixo da cama para tirar o pó. Às vezes ela ia sair, ela falava, vê se fechou a porta. Vê se fechou. Aí ela ia lá, já tinha fechado, ela ia de novo, falava, mãe, a senhora vai quebrar a chave, a senhora já fechou, né? Não, tem que ficar bem guardadinha a minha casa. E ela morreu, irmãos, a casa está lá. Esses dias eu fui lá, sentei no sofá e fiquei lembrando isso. Passou, a casa ficou, o pó ficou, a chave ficou, o portão ficou. Passou. E o que valeu? Isso aqui, ó. O que valeu é isso aqui, ó. O mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Deus permanece para sempre. Ela fez a vontade de Deus. A minha mãe era uma serva do Senhor. E ela está com Ele para sempre. A casa dela ficou, irmãos. Por mais que ela cuidou, por mais que ela se preocupou. Não estou dizendo nem que ela estava errada. Não, quem sou eu para dizer isso? Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo para vocês pensarem. A casa ficou. Se ela não tivesse Jesus Cristo na vida dela, ela estaria eternamente separada de Deus. E a casa ficou. Mas ela tem Jesus Cristo. E isso permanece para sempre. Aleluia. Isso permanece para sempre. Ela está com Jesus. Mas a casa ficou. O meu carro vai ficar, minha casa vai ficar, o seu carro vai ficar, a sua casa vai ficar, irmãos. Vai para a mão de outro, que você nem sabe às vezes.
Você nem sabe, eu tinha um tio meu que ele era muito rico, ele tinha uma transportadora na época que eu era criança, ele é irmão do meu pai. Acho que o Flávio se lembra dele, né? O Wilson dos Santos. Ele, na época, ele era muito rico, ele tinha carretas, assim, muito dinheiro. E os filhos dele, as filhas e os filhos, brigavam por causa desse dinheiro, brigavam por causa desse... Era uma guerra. Passaram a vida inteira brigando. Olha, gente, que coisa impressionante, brigando por causa dessa herança. Sem brincadeira, passaram a vida inteira brigando. Meu tio tinha um filho, chamava Tula. O meu tio deu 60% do que ele tinha, deixou em testamento para o meu primo, no caso, né? Tula. E as outras 40% dividiu com as 4 filhas que brigavam de se matar lá. Já perderam tudo, acabou com tudo. Você sabe o que aconteceu? Aquela fortuna que eles brigaram a vida inteirinha, eu sou testemunha viva disso, deu para o Tula, que no caso era o filho dele, era o único homem que ele tinha, do primeiro casamento. Ele era tão rico que ele tinha um helicóptero, acho que era helicóptero, não sei como fala, se era helicóptero, aeronave, não sei. Ele tinha uma casa em Rifaina, uma mansão, e tinha um helicóptero que descia na casa dele. E ele, um dia fazendo lá, andando com esse helicóptero, não sei o que aconteceu, esse helicóptero bateu na montanha e explodiu. Ele morreu. A riqueza toda, que eles brigaram a vida inteira, estava na mão dele, né? Ele não usufruiu da riqueza, morreu. E foi tudo para a mão da nora. Eu nem sei o que fez com esse dinheiro, nem me interessa também. Mas, assim, eu fico pensando, eles brigaram a vida inteira por causa daquele dinheiro. Aí deu para o filho morreu, Deus falou, não vai. Entendeu? Acabou. Foi para a mão de uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a história. A moça que casou com ele, no caso. O que adiantou tudo, a disposição da vida dele inteira naquele bem? Explodiu, morreu. Não posso dizer que não está salvo, porque quem sou eu para dizer, mas pelos frutos se conhece a árvore. Eu nunca soube que eles foram numa igreja, que eu saiba. Então, é isso. É isso. Nós temos um pacto com Cristo, de ser luz e sal dessa terra. Nós não podemos perder o nosso tempo se apegando às coisas materiais, porque isso tudo vai ficar aí. Use aquilo que Deus tem te dado para abençoar a obra do Senhor, para pregar para as pessoas. Use o seu tempo. Quando você estiver com seus amigos, na sua escola, no seu trabalho, seja luz, seja sal. E aproveite aquilo que Deus tem para a sua vida. Para encerrar, eu quero ler aqui com vocês. Abra 1 João, vamos ler juntos. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Amém? Quem diz que está com ele, deve andar como ele andou. Sede santos, como eu sou santo. Assim ele disse. Sede santo, como eu sou santo. O que é santo? Separado. Separado do pecado, separado do amor ao mundo, separado das coisas, separado para o nosso Senhor. Eu não sei o que você tem vivido, eu sei o que eu tenho vivido. E nessa manhã eu pedi perdão a Deus. E eu quero que nessa hora você também peça perdão a Deus. Peça perdão por ter amado algo acima dele, por ter se desviado daquilo que ele tem para a tua vida. Louve ao Senhor nessa hora e se proste na presença dele. Não se preocupe quem está do seu lado. Não se preocupe com o seu celular. Não se preocupe com os seus afazeres do portão para fora. Agora fale com Deus. Se você tiver vontade de ajoelhar, ajoelhe. Se você tiver vontade de chorar, chore. Se você tiver vontade de pedir perdão, peça perdão nessa manhã. Fala, Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, Senhor. Me perdoa, Pai.
por desviar os meus olhos do Senhor. Me perdoe, Senhor, por amar as coisas mais do que o Senhor. Me perdoe porque eu não li a Tua palavra, porque eu não orei, porque eu acho que isso não tem sentido. Senhor, todas as coisas vão passar. Me perdoe, Senhor. Se ajoelhe na presença dEle. Busca Ele nessa manhã, como se fosse o último dia da sua vida. Se conserte com o Senhor. Tire toda a avareza da sua vida. Tudo aquilo que você tem acumulado. Para quem? Para quem? Para quê? Tudo é do Senhor. Não é nada nosso. Nós somos gratos a Ti, Jesus. Nós somos gratos a Ti, Jesus, pela Sua misericórdia, pelo Seu perdão, pela Sua graça que nos alcançou, Senhor. Louve ao Senhor nessa hora. Se conserte com Ele. Nasça de novo. Morra para aquilo que te afasta de Deus. Honre o pacto que você fez com Jesus um dia. Honre o pacto. Se propõe a ser luz. Se propõe a ser o sal dessa terra. Passar
Louvado seja o Senhor. Nós te damos graças, Jesus, pela tua santa palavra. Continue falando conosco, Senhor. Não nos deixe esmorecer, Pai. Não nos deixe desanimar com tanta coisa desse mundo, Senhor. Nos ajude a ser luz, Deus, a levar a tua palavra, a anunciar as boas novas, a ensinar o teu amor, Pai. Obrigada, Jesus, porque um dia o Senhor se entregou por nós, Pai. Obrigada pelo perdão, Senhor. Obrigada pelo perdão. Obrigada pelo teu amor por nós, Deus. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Toda a honra e toda a glória seja ao Senhor. Aplauda ao Senhor, amém? Amém. Eu gostaria de convidar a pastora Lana para nos dar a bênção final. Pastora Lana é um exemplo para mim. Uma mulher que eu amo e admiro. Uma serva fiel do Senhor, que está sempre ao lado do seu esposo, orando. Obrigado, pastora, por ser um exemplo para mim, viu? Obrigada pela vida da senhora. Deus fala através da senhora, da sua submissão, da sua fidelidade. Deus fala, viu? Obrigada, senhora. Não desiste, porque a senhora tem sido luz para muita gente. Para mim, a senhora é um exemplo de serva do Senhor. Eu te amo, viu, pastora? Obrigado, Jesus. Senhor, eu te louvo, Pai. Louvado seja Deus. Graças te dou, meu Deus, pela palavra que foi ministrada ao nosso coração, Pai. Eu te louvo, Pai. Ó Senhor, que a graça do Senhor esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.